Bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yastodanandanan Brajajanaranjanam Yastodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yastodanandanan Brajajanaranjanam Yastodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 25, as glórias do serviço devocional. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Titikshava karunika suridha sarvadehinam ajata shatravashantha sadhava sadhubhushanam. Titiksha Vaha, tolerante, Karunikaha, misericordioso, Suridaha, amistoso, Sarvadehinam, com todas as entidades vivas, Ajata Shatravaha, inimigos de ninguém, Shantaha, pacífico, Sadhavaha, orientando-se pelas escrituras, Sadhu Bhushanaha, adornados com características sublimes. Tradução. Os sintomas de um sadhu são que ele é tolerante, misericordioso e amistoso com todas as entidades vivas. Ele não tem inimigos, é pacífico, orienta-se pelas escrituras e todas as suas características são sublimes. Significado por Srila Prabhupada. O sadhu, como se descreve acima, é um devoto do Senhor. Seu interesse, portanto, é de esclarecer as pessoas sobre o serviço devocional ao Senhor. Esta é a sua misericórdia. Ele sabe que sem o serviço devocional ao Senhor, desperdiça-se a vida humana. Um devoto
viaja por todo o país, de porta em porta, pregando. Seja consciente de Krishna, seja devoto do Senhor Krishna. Não desperdice a sua vida simplesmente satisfazendo suas propensões animais. A vida humana destina-se à autorrealização ou à consciência de Krishna. Essas são as pregações de um sadhu. Ele não se contenta com sua própria libertação. Ele sempre pensa nos outros. Ele é a personalidade mais compassiva com todas as almas caídas. Uma de suas qualificações Portanto, uma de suas próprias qualificações, portanto, é Karunika, grande misericórdia para com as almas caídas. Enquanto se dedica ao trabalho de pregação, ele tem que enfrentar muitos elementos opostos, e por isso o sadhu, ou seja, o devoto do Senhor, precisa ser muito tolerante. Pode ser que alguém o maltrate, porque as almas condicionadas não estão preparadas para receber o conhecimento transcendental do serviço devocional. Elas não gostam disso. Esta é a doença delas. O sadhu tem a tarefa ingrata de convencê-las da importância do serviço devocional. Às vezes, os devotos são pessoalmente atacados com violência. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Haridas Thakur foi arrastado e chicoteado. Ou melhor, foi arrastado a chicotadas por 22 mercados. E o principal assistente do Senhor Chaitanya, Nityananda, foi violentamente atacado por Jagai e Madhai. Porém, apesar disso, eles foram tolerantes, porque sua missão era liberar as almas caídas. Uma das qualificações do sadhu é que ele é muito tolerante e misericordioso com todas as almas caídas. Ele é misericordioso porque é o bem-querente de todas as entidades vivas. Ele não é apenas um bem-querente da sociedade humana, como também é bem-querente da sociedade animal. Aqui se diz Sarvadehinam, que indica todas as entidades vivas que aceitam corpos materiais, que indica todas as entidades vivas. Tá? Não só o ser humano tem um corpo material, mas também outras entidades vivas, como cães e gatos, têm corpos materiais. O devoto do Senhor é misericordioso com todos, os cães, os gatos, as árvores, etc. Ele trata todas as entidades vivas de maneira que elas possam finalmente obter a salvação desse enredamento material. Shivananda Sena, um dos discípulos do Senhor Chaitanya, deu liberação a um cão ao tratar o cão transcendentalmente. Há muitos casos de cães que obtiveram a salvação por se associarem com o sadhu, porque o sadhu dedica-se às mais elevadas atividades filantrópicas para abençoar todas as entidades vivas. Todavia, embora o sadhu não seja hostil contra ninguém, o mundo é tão ingrato que mesmo um sadhu
tem muitos inimigos. Qual a diferença entre inimigo e amigo? A diferença está no comportamento. O sadhu lida com todas as almas condicionadas para ajudá-las a aliviar-se finalmente do enredamento material. Portanto, ninguém pode ser mais amistoso do que um sadhu. Proporcionando liberação à alma condicionada. O sadhu é calmo e segue tranquila e pacificamente os princípios da Escritura. Sadhu quer dizer aquele que segue os princípios da Escritura e ao mesmo tempo é um devoto do Senhor. Aquele que realmente segue os princípios da Escritura é certamente um devoto do Senhor, porque todos os Shastras ensinam-nos a obedecer às ordens da personalidade de Deus. Sadhu, portanto, significa seguidor dos preceitos escriturais e devoto do Senhor. Todas essas características são proeminentes no devoto. O devoto desenvolve todas as boas qualidades dos semideuses, ao passo que o não devoto, muito embora academicamente qualificado, não tem verdadeiras boas qualidades ou boas características de acordo com o padrão de compreensão espiritual. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Precharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Shri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Titikshava Karunikha Suridhatharvadehinam Ajata Shatravashantaha Sadhavatadubhushanaha. Os sintomas de um sadhu são que ele é tolerante, misericordioso e amistoso com todas as entidades vivas. Ele não tem inimigos, é pacífico, orienta-se pelas escrituras e todas as suas características são sublimes. Então aqui nós estamos vendo as instruções, não, que Devahuti está dando para sua mãe, ou seja, que Kapila Deva está dando para Devahuti. Então,
Então, este verso é muito interessante, porque quando Kapila Deva começa a descrever a posição do yogi, do sadhu, daquela pessoa situada na condição de autorrealização e que é um devoto, como foi dito, né? Nos versos anteriores, que nenhuma classe de espiritualista, nenhuma classe de yogi, entende? Alcança a perfeição última se ele não se torna um devoto do Senhor Supremo. Então, portanto, aqui neste verso nós já vimos o sintoma de uma pessoa de verdadeiramente erudita, de verdadeiramente tem conhecimento, porque ele é compassivo, entende? Por isso é dito que os sintomas do sadhu é que ele é tolerante, primeira coisa, titiksha, entende? E ele é misericordioso e ele é amistoso com todas as entidades. Por quê? Porque o devoto ele está livre da inveja, tá? Porque ele tem o objeto último de sua admiração, que é o Senhor Supremo. E, portanto, ele apenas vê Krishna em tudo, como está dito, né? Esse é o primeiro sintoma na vida espiritual. Vida espiritual significa realizar o Senhor Supremo, e o Senhor Supremo se manifesta em 3 aspectos, como está dito no primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Vadanti tattattva vidatadgya tadyadgyanamadoyam brahmeti paramatmiti bhagavaniti shabdyati. Os videntes dessa verdade absoluta, que é una, se descrevem-na como, às vezes, como o Brahman, outras vezes como o Paramatma e outras vezes como o Bhagavan. Então, realização espiritual é quando nós não nos identificamos com o corpo material. Então, essa identificação com o corpo material faz com que nós aceitamos que a matéria é tudo. E, portanto, eu sou o corpo, então eu também sou a matéria. Então, a entidade viva no corpo material, a maneira como ela se relaciona com a matéria é que ela quer dominar a natureza material, ela quer dominar o mundo material. Por isso é dito que, isso é explicado na filosofia Sankhya do Sr. Kapila Deva. Sankhya significa entender que tudo volta a 2 princípios. Entende? Apesar de sabermos que a realidade é uma, portanto ela vai se manifestar de várias formas, mas a verdade absoluta ela tem 2 princípios, Purusha e Prakriti. Então, se nós, mas isso, muitas pessoas falam, mas isso não é descrição desta verdade absoluta que está dito, não. Taryad Gyanamadu Ayam. Ela é não dual, ela é uma. Então, como que ela é 2? Então, esta unidade e diversidade simultânea é o segredo, é realmente o mistério da filosofia que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu nos traz do Srimad Bhagavatam, que o Senhor é um e muitos ao mesmo tempo. Entende? Por isso é chamado Achintya Bheda Abheda Tattva. Unidade e diversidade simultâneas. Então, esse Senhor Supremo, que é descrito nas Upanishads como sendo um, Eka Eva Advityam, está dito no Chandogya Upanishad. Ele é um sem o segundo, então como que é? Se ele é um sem o segundo, como que ele é 2? Entende? Porque a realização última da verdade absoluta, que começa com a realização de Brahman, Prabhupada fala, entender a realização Brahman é o primeiro passo na vida espiritual.
Nós entendemos que tudo é Brahman. Sarvan Kaluidam Brahma. Que tudo, na verdade, é Brahman, é dito nas Upanishads. Então não existe nada além dele. Então, portanto, a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, muitas pessoas falam, não, vocês devotos são dualistas. Entende? Porque vocês assim. Entende? Mas, na verdade, nós não somos dualistas. Se nós queremos, nós somos não dualistas. Entende? Porque nós acreditamos que só existe uma realidade, que é Krishna. Entende? Mas, por que às vezes nós somos identificados sendo dualistas? Porque nós aceitamos esta não dualidade de Deus, essa natureza que só Ele existe, que Ele é a verdade absoluta e que nada além dele existe, mas nessa sua unidade existe diversidade. Pode se dar o exemplo dos acharyas, né, do fogo e suas energias. O fogo é um, mas se você analisar o fogo, ele tem Shakti, ele tem energias, e essas energias existem, mas não compromete a unidade do fogo. O fato de haver calor não significa que o calor seja diferente do fogo. Mas, ao mesmo tempo, o calor é diferente do fogo, porque ninguém cozinha com fogo, nós cozinhamos com o calor, por isso a gente usa uma frigideira, uma panela, alguma coisa para separar o fogo da comida. E nós queremos apenas que o calor do fogo vá na comida. Então, por esse exemplo, essa analogia de uma coisa material, que é uma e duas, ou é uma e múltipla ao mesmo tempo, se na realidade material, que é um efeito, um reflexo da realidade espiritual, isso pode ser constatado, imagine na causa. Então, portanto, o Senhor Supremo ele pode ser. Então, o fato de aceitarmos esta unidade primordial do absoluto, junto com sua unidade, isto é a filosofia da consciência de Krishna, ensinada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, e que foi trazida aqui para nós pelo Senhor Supremo. Entende? O Senhor Supremo. Entende? Aqui está falando que tem um som aqui, mas eu não estou sabendo como ver se esse som parou agora. Tá, não sei de onde está vindo esse som, eu não estou ouvindo som nenhum, mas vamos ver se ele para. Vamos ver se parou. Então, vamos voltar ao nosso ponto aqui. Então, e o que é essa dualidade? É a dualidade de Purusha e Prakriti. Purusha e Prakriti significa Deus é Purusha. E a sua energia pode ser chamada Prakriti. Sua Daivi Prakriti, essa energia espiritual. E a sua Mahat Prakriti, a sua energia material. Então, o que significa isso? Que quando nós vemos Deus com sua energia, ele é descrito como o Purusha. Tá? Purusha significa que o Purusha ele tem a vontade, entende? E o Prakriti existe a potência, entende? Então Deus deseja e ele satisfaz os seus desejos pela sua potência, ou seja, nós não somos Purusha, porque nós não temos uma potência para desfrutar, tá? Essa potência, ela é de Krishna. Entendeu? Por exemplo, nós, como Purushas, é dito que a entidade viva não é Purusha, ela é Prakriti, ela é Shakti. Então, vamos usar essa palavra Prakriti com seus sinônimos como Shakti. Então, esta Shakti é a potência. Então, para nós sermos Purusha, nós temos que ter uma Shakti, certo? Mas a energia material não é nossa Shakti. Como, por exemplo, Ravana.
Ravana quis desfrutar de Sita, que era a potência do Senhor Supremo, que era a energia do Senhor Supremo. E aí ela se tornou inacessível, porque pelo arranjo de Maya, Ravana não podia desfrutá-la dela contra a vontade dela. Ravana teve a maldição de um sábio, entende? E que por ele estar assim, violentando várias mulheres, uma dessas mulheres que era um sábio, ele foi amaldiçoado de que quando ele tentasse desfrutar de uma mulher contra a vontade, ele morreria. Então, de uma forma, a entidade viva. Ela é como Ravana, ela quer desfrutar da energia de Krishna, mas a energia material é a sua morte, entende? É a sua frustração. Entende? Então, portanto, o processo da consciência de Krishna, ele não deixa, entende, nós entendermos que somos purushas. Tá? É dito que a condição de purusha é a condição de condicionamento da entidade viva. Entendeu? Está condicionada a pensar que é purusha. Este é a ilusão básica. Por isso é dito que a vidya é a ignorância de nossa natureza espiritual. A alma que por natureza espiritual ela é eterna, um servo eterno de Krishna, ela esquece disso. Então a primeira função de Maya é fazer esquecermos nossa função. E na segunda função, ela nos encobre com sua energia encobridora, né? E nós pensamos que somos o corpo, e nós pensamos que na verdade que somos purusha e queremos desfrutar da energia material. Mas Krishna é o único purusha. Então, portanto, como eu falei, a filosofia Sankhya de Kapiladeva nos dá esta visão da verdade, baseada no princípio de Deus com suas Shaktis. E, portanto, o serviço devocional a Krishna, que é exatamente utilizar a energia material ou a energia espiritual. Porque o que vem assim? Qual a diferença básica? Qual a diferença básica entre energia material e energia espiritual? É exatamente o seu uso. Energia material é quando nós queremos ser o purusha dela, usá-la para o nosso próprio desfrute, usá-la para satisfazer nossa vontade. O purusha, ele deseja, ele tem vontade, e aí ele precisa de uma shakti para satisfazer a sua vontade. Então a alma deseja e ela precisa da energia material, e ela pensa que essa energia material vai satisfazer a sua vontade. Então, portanto, o purusha, ele é aquele que tem a Shakti. Mas nós não temos Shakti porque somos Shakti. E, portanto, então, como nós vamos... Então, qual é a posição da entidade viva como Shakti? É servir ao Shaktiman, o possuidor, o energético que possui energia, que é Krishna. Mas nós não temos condição de satisfazer Krishna sozinhos, porque somos encobertos por Maya. E também nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos sobre qual influência ou sobre qual energia vamos servir ou não servir a Krishna. Se nos abrigamos, por isso que o significado da energia tatasta, somos almas eternamente condicionadas. Isso é o significado de Jiva. Sinônimo da palavra Jiva é alma eternamente condicionada. Nunca vamos abrir mão dessa natureza de ter o nosso livre-arbítrio e estamos sendo influenciados por outra energia de Krishna. Por isso, sempre vamos estar condicionados ou pela energia espiritual ou pela energia material. A entidade viva, então, por isso é dito que quando a entidade viva não está influenciada, ela está no Brahman. Por isso é dito que a sua origem da entidade viva é o Brahman. Assim como Krishna. Quando Krishna também não está com sua Shakti espiritual, ele não tem qualidade, porque ele é impotente. E, portanto, Krishna, sem
a Shakti, Krishna, sem a Prakriti espiritual ou material. Ele não é uma pessoa. A personalidade de Krishna, ela é manifesta pela sua Shakti. Então, toda a variedade, toda a diversidade que permite o relacionamento pessoal, e a consequência do relacionamento pessoal vem da Shakti de Krishna. Parasya Shakti Vividaiva Suyate Swabhavika Jnana Balakriyatya. O Senhor tem muitas Shaktis. E é através dessas Shaktis que eles são inerentes, que são Ele mesmo, na forma de Shakti, que permite, que manifesta Jnana Balakriya, conhecimento, poder, atividades. Então, toda a variedade, toda aquela diversidade que implica num relacionamento pessoal e que gera bem-aventurança, que gera prazer, bem-aventurança, e, portanto, se não há possibilidade de gerar este prazer, essa bem-aventurança, a entidade viva, entende? E Krishna mesmo, Krishna não está manifestando sua plenitude, Krishna só é plenamente pessoa com a sua Shakti. Então, Krishna, sem pessoa, ele não tem Shakti, ele não tem potência, é impotente, é o Brahman. Então, da mesma forma, a entidade viva, por natureza, ela tem que estar sempre associada com outra Shakti. Então, nossa Shakti, ela depende de estar conectada com a energia interna de Krishna. Aí nós assimilamos, nós temos essa mesma natureza e somos servos eternos no serviço de Krishna. Então, portanto, o livre-arbítrio nosso depende disso. E, portanto, é dito que o serviço devocional é quando nós estamos situados em nossa posição constitucional de nos associar com a energia espiritual, e aí nós manifestamos plenamente a nossa potência de servos eternos de Krishna. Então, portanto, o ensinamento da filosofia Sankhya, que Kapila está agora dando à sua mãe, né, sobre a posição do sadhu. O sadhu é aquele que está situado na sua posição constitucional. Entende? Primeiro, como entendido que ele também tem a natureza de Brahman, portanto, ele é eterno. Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha. Portanto, ele é eterno, ele não é o corpo que é temporário. Ele é a consciência, é o chaksha, testemunha, mas ele tem essa natureza. Então, por isso, Prabhupada explica, realizar isso é o primeiro passo na autorrealização. E o segundo passo é ele entender que, além dele ser sat, eterno, ser um ser, ele também é consciência, mas essa consciência se manifesta puramente quando ele realiza que Krishna, além de ser a fonte dessa energia de existência, Sat, Sandhini Shakti, ele também é a fonte da potência de conhecimento, Sandhini Shakti. Então, portanto, ele se conecta com Krishna e ele recebe todo o conhecimento. Krishna diz, Sarvasatyaham Hridita Mrivito Smriti Gyana Pohananta. Eu estou sentado no coração. Krishna está na nossa própria, ele está situado na nossa própria natureza de consciência e, portanto, ele nos ilumina. E outro, entendemos que ele é a fonte de bem-aventurança através. Então, mesmo nos relacionamos com Krishna através das suas Shaktis. Nós nos situamos no Brahman pela Sandhini Shakti, entendendo a energia ontológica existencial. Nos relacionamos com Krishna pela Samvit Shakti, que é a energia de autoconhecimento, que é a energia de Paramatma. Paramatma é o princípio de Chit, conhecimento. Então, portanto, no nosso coração ele nos dá o conhecimento. E agora, quando nos relacionamos com a energia de prazer de Krishna, que é Srimati Radharani, e suas expansões, que permite os relacionamentos com o associado eterno de Krishna no serviço a Krishna. E aí essa plenitude. Então, portanto, sadhu, aquela pessoa que está situada na posição de sat, de autorrealização, ele
é um devoto. E, portanto, somente porque ele é um devoto que ele consegue manifestar plenamente toda a natureza espiritual do ser. Então, portanto, como um devoto, como Srila Prabhupada explica aqui no seu significado, entende? Tem o sadhu, entende? A pessoa autorrealizada, a pessoa que é um santo, não, na verdade, a palavra sadhu. Por isso que nós vemos que um dos princípios básicos em nós despertarmos a emoção, existe uma emoção básica que vem na forma da fé. Quando nós acreditamos que Krishna é Deus, esta fé básica, pode ainda ser muito elementar, acreditamos, temos assim uma intuição, por isso a palavra Shraddha é aquilo que está ligado, que está situado no coração. Então nós temos uma convicção, temos uma coisa que é irracional, que é a aceitação de um princípio, até mesmo um princípio filosófico, de que existe um conceito de Deus, um conceito de um absoluto, do que está além. Então essa fé básica, ela é como uma pequena brasinha que está ali ardendo no coração de todas as entidades divinas. O coração de todas as entidades divinas tem essa brasinha, esta fé, esta convicção de aceitação de algo superior. E nós buscamos nesse mundo, nas pessoas erradas. E, portanto, nos frustramos com nossas expectativas fantasiosas, nossas paixões de perfeição. Entende? Esta chaminha de fé que está ali, entende? Este bava, essa emoção básica, não cresce. Mas, para ela começar a crescer, ela tem que primeiro se aproximar dessas pessoas santas. Sadhu Sangha, associar-se com devotos puros. E aqui neste verso nós podemos ver a identidade desses devotos puros. Mas aqui não é um devoto, ele serve a Deus, mas ele não tem sintomas. Aqui os sintomas estão bem claros, tem gente aqui tolerante, misericordioso, amistoso, tá? Ele não tem inimigos, ele é pacífico, ele dá paz. E ele se orienta pelas escrituras, aquilo que ele acredita, as suas realizações, as suas convicções, todas elas são baseadas no veredito das escrituras. Tá? E, portanto, é dito que ele é sadhubhusha. Bhusha significa enfeite, ou adorno, né? Bhusha, né? Ele é adornado, suas características são sublimes. Sadhubhusharam, é dito que ele tem características sublimes. Então, esses devotos que têm essas qualidades são aqueles que nós devemos buscar como associação. Entende? Por isso está dito que Srila Prabhupada mesmo ele fala que nós fundamos esse movimento da consciência de Krishna, a ISKCON, para permitir que as pessoas possam se ocupar no serviço devocional de Krishna, na associação dos devotos, Sadhu Sangha. Porque fora da associação dos devotos, o serviço devocional nunca amadurece, ele nunca fica distinto de atividades materialistas. Ou seja, nós podemos ter fé, mesmo hoje em dia nós podemos ver a religião, fenômeno religioso, as pessoas estão nas igrejas, nos templos, nas sinagogas, mesquitas, essas igrejas estão cheias porque as pessoas têm fé. Mas esta fé não se eleva, como o próprio Jesus mesmo. O Prabhupada cita o caso da misericórdia desses devotos de Haridas Thakur. Eles são misericordiosos
Então, às vezes, nós não encontramos, vamos nas igrejas, vamos nos templos, mas nós não encontramos sadhus. Então, e, portanto, a associação, às vezes, nas igrejas, nos templos, não é muito forte. Entende? Não tem o efeito de acender a chama da fé em Krishna. Por isso, podemos ver como você sabe que você tem uma boa associação ou uma má associação. Entende? Ah, não, você tem que associar com os devotos, você tem que ir ao templo, tem que ir à igreja, tem que. Mas a pessoa não desenvolve. Vai lá, vira um hábito, como qualquer outro. Às vezes fica um compromisso social, ou às vezes um sintoma de status social para mostrar que eu sou avançado, de que eu sou devoto, então eu tenho que estar lá, tem no templo, eu tenho que estar assim, nos festivais. Entende? Mas isso é sadhu, sangha. Entende? Então qual o sintoma? Está dito que na associação de sadhus a nossa fé aumenta. Na associação de pseudos devotos, esta chama apaga. Nossa fé diminui. Por isso, Srila Prabhupada, citando Srila Bhaktivinoda Thakur, ele diz que existe pseudo-devoto. Aquele devoto, aquele Vaishnava, que não é o Vaishnava de nada. Ele é apenas um Kalichela, é um discípulo de Kali Yuga. Ele está interessado apenas em prazer material, luxúria e desenvolvimento econômico, riqueza. Então, portanto, na associação dessas pessoas que estão assados, não são sados, o serviço devocional não fica distinto de atividades materialistas. Então, não podemos ver. Pessoas parecem devotos, elas agem com o carimbo de devotos, mas as atividades são materiais. Por quê? Elas não se associam. No mesmo Padishamrita, em alguns escritos de Srila Rupa Goswami, nós podemos ver quais são sadhubhushanam, quais são os sintomas dos sadhus. É dito que na associação com os sadhus existe uma ciência, por isso é dito que o adorno do devoto é associar-se com quem é adornado com uma fé mais elevada que nós. Por isso que na associação dos devotos nós nos associamos com pessoas mais avançadas e, portanto, temos uma atitude de glorificar e servir essas pessoas mais avançadas. Nós fazemos amizade, somos camaradas com os devotos que estão no nosso nível e nós somos muito compassivos, muito misericordiosos com aqueles devotos júniores, novos, que não estão conosco. Então, portanto, há uma ciência dessa ação, porque se não nos associamos corretamente em sadhu, sangha, e, portanto, este verso é chave para nós. Vamos ver, será que este devoto, ele é tolerante? Entende? A tolerância é muito importante. Uma vez, parece que, não estou me lembrando, um dos filhos de Brahma, né, que era, agora esqueci o nome dele, ele quis saber quem era mais elevado, Vishnu, Brahma ou Shiva. Então ele foi testar. Agora estou tentando lembrar o nome desse devoto, um dos irmãos de Brahma, um dos filhos de Brahma, né? E aí ele se aproximou de Shiva, né? Não, primeiro se aproximou de Brahma. Tá? Aí ele ofendeu Brahma, entende? Verbalmente. Entende? E aí Brahma ficou irado, não? Ficou assim, ficou com raiva. Não? Aí ele chegou para
o seu Shiva, né? Entende? Aí ele pensou mal do seu Shiva, né? Vendo a posição do seu Shiva. Aí o seu Shiva ficou irado também. Entende? E aí ele viu o Vishnu que estava ali deitado, sendo massageado por lá, aí ele deu um chute no peito de Vishnu, que ficou a marca do pé dele, né? Srivatsa. E o seu Vishnu levantou e pediu desculpa. Por favor, me perdoe por eu machucar os seus pés com o meu peito duro. Então ele viu realmente que o seu Vishnu era mais elevado. Ele estava situado no modo da bondade. A palavra é Brigu Muni, obrigado, Parabioma. Eu escrevi o nome, é Brigu Muni, é um dos irmãos, então ele testou, né? Então, de uma forma, o sadhu, o verdadeiro sadhu, aquele sadhu, cuja associação deve ser aspirada, desejada, ele é tolerante também, assim como o Senhor Vishnu, porque ele tem as qualidades de Vishnu. É dito que um dos sintomas de liberação é ter as qualidades de Vishnu. Entende? Podemos ver que há vários, como nós dizemos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Salokya Sastri Shamipya Sarupya Ekatvanapyuta. A liberação é morar no planeta de Vishnu, tá? A pessoa viver no mesmo planeta de Krishna. Outra, Samipya, ter acesso ao pessoal de Krishna. Sarupya, ter os aspectos corpóreos de Krishna. E Sasti, ter a mesma opulência, as mesmas qualidades. Então, portanto, um devoto, para alcançar Vaikuntha, tem que ter essas qualidades, porque lá está. Então, portanto, o primeiro passo do devoto é exatamente Titikshasva, tolerância. Tá? Então, essa é uma das qualidades que o sadhu tem. Então, nós temos que buscar a associação, porque fora da associação dos devotos que tem, e aqui neste verso, Kapiladeva está falando para Devahuta, ele está mostrando essa qualidade, né? Karunika, ele também é misericordioso. Entende? Por isso que nossa atividade de um pregador verdadeiro, ele manifesta a sua misericórdia primeiro com Sankirtana, ele vai à rua, assim como Nityananda Prabhu, ele mostrou sua tolerância, indo pregar para os mais caídos, como Jagai Madai, entende? Misericórdia dele, para dar para todo mundo. Os devotos, eles são muito misericordiosos, porque um dos sintomas de um devoto é Paradukkha Dukhi. Paradukkha Dukhi, ele sofre vendo o sofrimento dos outros. Aí o devoto fala, não, mas isso é apenas uma coisa espiritual, entende? Não, o sofrimento último. Então, às vezes, nós achamos que nós não podemos ter compaixão. Por exemplo, um dos programas, assim, genuínos que Prabhupada estabeleceu na ISKCON é alimentos para a vida. Ele distribui alimentos para as pessoas. Você fala, mas isso é apenas da prachada oferecida a Krishna para purificar os devotos. Não é apenas isso. Srila Prabhupada, quando ele estava em Mayapur, ele estava no alto do templo, Mayapur, aí ele olhou para a entrada do templo, onde os devotos jogavam as folhas, o resto, os devotos comem folhas de bananeiro, folhas de prato feito de folhas, e aí se joga no lixo, né, para ser coletado depois, e o resto da comida fica ali. Então ele viu ali no lixão, né, do templo cachorros, corvos, porcos e pessoas pobres brigando para ver quem comia os restos. Prabhupada, quando viu aquilo, ele ficou muito comovido. Aí ele manifestou a sua natureza de karunika, de misericórdia, de compaixão pelas entidades vivas.
aquele sofrimento ali, não, mas o verdadeiro sofrimento que nós temos que procurar é a ignorância da alma espiritual. Então, a gente resume a nossa compaixão apenas em dar a consciência de Krishna. Então, mas isso não elimina que o devoto também sofra, ou seja, em ver o sofrimento material. O devoto não gosta, o devoto não é um sádico, ele não gosta, nossas pessoas que sofram para eles aprenderem, se frustrarem. Às vezes, esse uso da nossa filosofia de uma maneira sem compaixão, não é o sintoma de um sábio. Aí quando Srila Prabhupada viu essa situação, ele sentiu, seu coração doeu ver o sofrimento daquelas pessoas ali. Aí ele chamou seus GBC, seus servos, falou, a partir de hoje, no raio de tantos quilômetros dos templos da ISKCON, ninguém deve passar fome. Então, o Alimento para a Vida veio num movimento de compaixão. Eu sei que alguns devotos acham, esse programa é um programa importante, atrai shudras, atrai pessoas baixo nível. Não, eu já vejo na prática, às vezes você vê que muitas pessoas, às vezes importantes, elas são beneficiadas. Eu me lembro que quando eu fui presidente do Templo do Rio de Janeiro, nós tínhamos, como que nós falamos, nós tínhamos feito um programa de alimentos para a vida. Tá? Aí o movimento social da época, que era a campanha contra a fome, né? Betinho, tinha no Rio de Janeiro muito grande. Então tinha uma ONG, que eu fazia parte, como um dos seus curadores, que recolhia doações da conta da Light, da Luz, e dava para projetos de distribuição de alimento contra a fome no Brasil. Aí foi feito um projeto, e aí nós recebemos uma doação desta ONG, né, de $10.000, e aí o Templo do Rio de Janeiro comprou uma Kombi, comprou refrigerador industrial. Nós fizemos um programa assim muito bom, né? E no ato de nós recebermos o cheque, quem deu o cheque era uma atriz de cinema da Globo, famosa, não me lembro agora bem o nome dessa atriz, que ela estava representando o governador. E aí ela deu o cheque para nós, depois aí na época, como eu estava envolvido nessa ONG, o Templo do Rio de Janeiro forneceu, o prachada, o buffet lá, que todo mundo estava lá, todas as religiões e políticos. Aí essa senhora, essa atriz, né, que tinha me dado o cheque, ela veio falar comigo e falou, olha, você, Hare Krishna, eu queria agradecer tanto, vocês são muito importantes na minha vida, vocês me ajudaram muito, porque quando eu morava na França, eu estudava em Sorbonne, eu tinha muita dificuldade econômica, eu não conseguia o meu alimento, eu só não passei fome por causa do programa de vocês distribuírem alimentos, prachada, eu comia muito prachada, isso me ajudou muito. Então podemos ver que mesmo para o efeito interesseiro de distribuição de prachada, como um H de relações públicas, que não é apenas isso que motivou para criar, isso demonstra essa condição do devoto ser para dukkha dukhi. Então essa condição para dukkha dukhi. Só um segundo que eu estou tentando. Só um segundo aqui, deu um problema aqui, eu não estou conseguindo. Tá, estamos de volta aqui. Então essa é a segunda qualidade. Ele é tolerante, ele é compassivo, misericordioso, tá?
E ele é Suridha, entende? Amistoso. Ele é agradável. Podemos ver que um devoto, ele não é uma pessoa ranzinza, entende? Ele um cara de maus amigos, ele é muito compassivo, entende? E portanto a palavra Suhrida significa ela tem um pouquinho da outra, de Karunika, porque a palavra amigo significa aquele que é de bom coração, ele é bem querente do outro, entende? Não só ele é compassivo, mas como ele quer o bem dos outros, e portanto ele sempre está fazendo amizade. E nós podemos ver que essas qualidades também foram exibidas pelos Goswami. Dira Dira Jana Priyo Priyakaro Nirmatsaro Pujito Dira Dira Jana Priyo Priyakaro Nirmatsaro Pujito. Os Goswamis de Vrindavana, eles eram queridos. Dira Adira Jana Priyo. Ele era bem querido pelos patifes e pelos santos. As pessoas, os Diras e os Adiras. Por quê? Eles estavam ocupados. Dira Dira Jana Priyo Priyakara. Priyakaru. Em atividade para o bem-estar de todo mundo. Então, portanto, o devoto, as pessoas vão ver, não, eles são nossos amigos, eles sempre preocupados conosco, eles estão nos iluminando com conhecimento espiritual, eles estão nos dando alimentos, entende? Eles são amistosos, eles são simpáticos. E além do mais, entende? O sintoma de um devoto puro, de um devoto perfeito, é que ele é feliz. É um sintoma, felicidade, porque ele não é uma pessoa ranzinza. Porque uma pessoa que demonstra frustração. Não. Ele pode estar assim, se abstendo da gratificação dos sentidos, não fazer muitas coisas que as pessoas normalmente fazem para serem felizes neste mundo, mas ele é feliz. Entende? Não é como aquela pessoa que reprime. A pessoa reprime e é frustrada. Então, podemos ver que devotos infelizes, frustrados, ranzinzas, alguma coisa está errada. O sintoma de um devoto é que porque ele é feliz, ele dá aquela felicidade aos outros. Então isso significa ser amistoso. Ser amistoso significa ser bem-querente, ele quer o bem de todas as pessoas. A verdadeira amizade é essa, a amizade não é apenas ficar com a pessoa, mas aquela pessoa está com você por interesse. Não, ele é um bem-querente. E aí, ele é assim, misericordioso, tolerante, com todas as entidades. E, portanto, a consciência de Krishna, ela vai além de atividades filantrópicas, porque o ego não existe na consciência de Krishna. Na verdade, o ego, ele é algo elástico. Ele pode ser concentrado, por exemplo, a pessoa pensa só em si mesmo, ou ele pode esticar um pouco, ele abranger a família, então ele é um Grihamid, só pensa na família, ou ele pode abranger um pouco na sua comunidade, ele é a turma da Zona Norte contra a pessoa da Zona Sul, ou ele pode se expandir, ele é carioca, ou ele é paulistano, então sempre tem um limite, porque o limite da consciência, o limite é o ego. Mas agora, porque o devoto puro, o ego dele não limita a sua consciência. Porque o ego se transformou na identidade original. E a nossa identidade tem relação com Krishna, que é infinito. O ego, ele tem a sua identificação daquilo que limita a consciência. O corpo limita a consciência, a família limita a consciência, a comunidade limita a consciência, o país limita a consciência, a humanidade limita a consciência, a natureza limita a consciência, mas em Krishna não há
Então, portanto, está dito Sarvadehinam. Então, ele é bem-querente nos derris. Então, significa, não é bem-querente apenas no mundo espiritual. No mundo espiritual todo mundo pensa, mas ele também é derri. Derri significa aqueles que estão presos num corpo. Aqui está dizendo que todas as entidades vivas, todas aquelas almas acondicionadas e condicionadas ao corpo material, tá? Ela é o objeto da tolerância, da misericórdia, da amizade, do sadhu. E também depois ele diz, ele é Kshatrabaha, entende? Ajataha. Ajata significa ninguém. Jata é pessoa, né? De ninguém. Ajata é Shatru. Shatru é inimigo. Kshatravaha, que é o plural de Shatru. Ele não é inimigo de ninguém, tá? E também você demonstra que ele é pacífico, ele sempre está em paz, ele não está agitado, porque ele não tem ansiedades. E ele se orienta sempre nas escrituras, assim como estou vendo que o pessoal está me ajudando aqui, no chat, né, buscando as escrituras para confirmar muitas das afirmações que está apresentado aqui neste verso, da natureza da compaixão dos devotos, dos sadhus. Tá, então, vamos ver o que mais tem. Então, as qualidades do devoto é sublime. Então, esses devotos, sadhu, é a associação destes devotos que é desejável na nossa discriminação com quem eu quero me associar. Certamente o devoto, ele é respeitoso com todas as entidades vivas, ele presta o devido respeito, ele segue etiqueta Vaishnava, ou etiqueta social, ele é uma pessoa socializada, mas ele quer intimidade com pessoas que ele pode ter. Ou seja, a alma, ela é uma natureza. O egoísmo existe até no plano espiritual. Então, o egoísmo no plano espiritual significa aquilo que dá o benefício espiritual. Então, portanto, nós temos que usar essa discriminação de buscar a associação. Porque é ali naquela associação que esta fedinha que eu estava falando no começo, né, que é uma chama, vai acender. E aí, quando ela. E para acender ela, você tem que assoprar com a prática de bhakti. Porque é o que os sadhus fazem. Então, se eu gosto de associar com tal pessoa, certamente eu vou ser influenciado pelo que ela faz. Porque a associação é importante. Mesmo no mundo material, como está dito na Bhagavad Gita, Karyakarana karturite retur praktiruchate purusha shuka dukanam que ninguém age nesse mundo material. A entidade viva não é a gente. Quem age é a natureza material. Então é nossa associação com a natureza material, a nossa associação com os gunas da natureza material que vai fazer nós agirmos na ignorância, na paixão, na bondade. Então, da mesma forma, na associação com os devotos, vamos começar a agir na plataforma de Shuddha Sattva, da bondade pura. Então, portanto, na associação com estes devotos, nós vamos ser inspirados a ser como eles. Vamos ser inspirados a desenvolver essas qualidades que eles têm. E, portanto, uma das coisas que esses devotos, eles estão sempre ocupados no serviço a Krishna. Não existe mais nada. Satatan Kirtayantoman, eles estão sempre glorificando um a si mesmos, falando sobre Krishna. Esse é outro sintoma deles. E, portanto, nos ocupamos em Sadhana Bhakti Kriya, Sadhana Bhakti ou Bhajana Kriya na atividade. E aí, portanto, essa nossa fé vai aumentando e aí ela acende. E quando ela acende neste fogo, entende? Ela queima os nossos anartas, anarta nivrita, ela purifica o coração desse anarta nivrita. Então o processo da gênese, dessa Bhakti Lata Bija, que pode ser comparado a essa chamazinha que está ali, nossa natureza, bhava, nossa
sintoma básico, emoção básica que tem que crescer, crescer, crescer e se tornar raça. Entende? Atividade de amor que satisfaz plenamente Deus e a nós. Então aí nós evoluímos e a nossa fé vai crescendo. Aí Janarta Livrite, de coração ser purificado, aí nós nos tornamos estabelecidos, nos estabelecemos na vida espiritual, paramos de ser apenas devoto ioiô de fim de semana, de festa de domingo ou festival, não, constante, no dia a dia, de hora a hora, minuto a minuto, nós sempre estamos pensando em Krishna, servindo a Krishna. E aí, de listar, a pessoa se Shakti. Os seus apegos são transferidos do apego à família, à sociedade, o seu apego é ao serviço devocional, aos devotos. É aí nessa condição que a entidade viva, demonstrando o seu desejo de avançar, vamos atrair a Krishna. E pela misericórdia de Krishna manifesta no Guru, aí nós, pela graça de Krishna, essa chama acende na forma de bhava, da emoção espiritual, e vai crescendo, crescendo, e se torna raça, se torna prema, amor puro por Krishna. Então, por exemplo, a importância de saber buscar boa associação é muito importante. E este verso que Shri Piladeva está nos dando, entende? Baseado na sua filosofia Sankhya, como estou falando, filosofia Sankhya significa isso. Krishna e Shakti. O serviço devocional é se abrigar na Shakti de Krishna. Entende? E nessa Shakti de Krishna, vamos ver quem é os que estão refletindo esta Shakti, que é Shrimati Radharani, da energia espiritual de serviço a Krishna. Então, isso que é um sadhu. Então, ele está adornado com as qualidades do mundo espiritual. Entende? Manifesta na forma disso compaixão, tolerância. Entende? Não dá para enganar. Entende? Então, vamos buscar. E o sintoma é que você pode se tornar como eles da associação. Porque Bhakti, ninguém se torna devoto meramente por convencimento filosófico. Eu posso ter muito conhecimento das escrituras e convencer filosoficamente uma pessoa, mas isso não garante que ela continue naquilo. Ela pode ser convencida agora, mas daqui a pouco vem outra pessoa mais esperta, um budista, um materialista ou um impersonalista com argumentos filosóficos e às vezes cabalam. Já vi quantidade de devotos antigos, devotos que estudavam escrituras, eles se associarem de novo e se tornarem impersonalistas. Então, meramente a filosofia não nos mantém estavelmente na consciência de Krishna. É o contágio dos sadhus que são devotos. Porque Bhakti, o amor puro por Krishna, o movimento da consciência de Krishna é uma pandemia de amor a Deus. Então nós temos que nos contagiar com o vírus de amor puro por Krishna. É só o devoto puro, só este que manifesta esses sintomas de sado que pode nos dar. Então vamos usar nossa inteligência e buscar, e investigar quem são aquelas pessoas que tão pouquinho, que desenvolveram mais qualidades para nos inspirar e nos contagiar. Então, portanto, a vida espiritual ela é objetiva. Entende? Então, portanto, usar o bom senso para entender os ensinamentos das escrituras e aplicá-lo é um sinal de sabedoria. Porque a consciência de Cristo não é só fé, ela tem que ter bom senso. O pássaro da vida espiritual tem a asa do conhecimento e a asa da fé. As duas coisas têm que avançar para nós podermos ser progressivos na nossa vida espiritual e chegarmos na rendição plena a Krishna. E é interessante que quando Srila Sarvara Goswami descreve os 6 sintomas de rendição, ele fala abandonar, deixar tudo que é desfavorável, aceitar o que é favorável, dele, confiar na proteção de Krishna, aceitar a proteção de Krishna, render-se completamente. Aí ele deu o último princípio, que na verdade não é um princípio, é um sintoma dos outros 5, que é
humildade. Então, essa é outra qualidade. Por isso que está dito que esses devotos, essas qualidades aqui, se desenvolvem em quem é humilde, que, portanto, se rendeu a Krishna. Entendeu? Quem é arrogante, alguma coisa está errada. Então, podemos encerrar aqui, tá? Para que nós possamos, entende? Aprimorar a nossa vida espiritual na prática agora, né? Então, vamos agora ver quem trouxe alguma dúvida, né? Alguma pergunta, ou então também agradecer a presença, a participação. Então, bom dia a todos os presentes, obrigado pela presença, a Mataji Sundarangi, a Mataji Adilila, Devidasi, Haridashana Prabhu. Mataji Adilila, ela ainda está tentando contato com o Hridayananda Maharaj, do Gurudev. Então, por favor, alguém ajude. Infelizmente, eu não tenho contato pessoal dele, tem que ser alguém que está ligado a relação com ele, talvez o devoto que atualmente tem que estar ligado ao Krishna West, que significa o Sindhu de Jundiaí, talvez ele possa ajudar a senhora, que ele tem contato. Agora mesmo ele teve iniciação de Hridayananda Maharaj, talvez ele tenha o contato, tá? Então, agradecer também ao Tiri Singh, Haridashana Prabhu, já falei. Para Bioma Prabhu, obrigado pela oportunidade das aulas. Sempre está me inspirando e me cobrando participar dessas aulas. Obrigado. Então, acho que são só esses devotos que estão presentes. Também Prabhu Atimarama, né? E o Marcelo Magalhães. Tá. Então, vamos passar agora para as perguntas. Então, vamos ver qual a primeira pergunta aqui. Tá, Mataji Sundarangi perguntou onde na escritura se menciona que o devoto é Paradukkha, Dukhi, né? Entende? Tá, Haridashana Prabhu, ele nos trouxe aqui uma citação, né, do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 8, texto 39, que parece que tem essa menção, tá? Então, mas essa menção não está no verso em sânscrito, eu acho que está em outro lugar. Eu, no momento, também não estou me lembrando que escritura que descreve isso. Mahanta, Prabhupada cita muito esse verso, Paradukkha Dukhi, tá? Então, eu vou tentar depois dar uma olhadinha, depois eu posso, mesmo no chat deste, que está sendo postado, eu vou colocar ali, tá? Tá? Mahanta Swabhava Eitarini Paramanisha Karyata Hitunitara. Está em Bengali, entende? Eu vou depois pegar o verso do Shastra, onde o Prabhupada cita ele, tá? Então, acho que não tem mais pergunta, não? Tá? Apenas alguns comentários sobre a importância do contágio com os devotos, né? Mataji Sundarangi faz uma observação aqui. Muito bom saber disso. O contágio com os sadhus é fundamental na nossa vida espiritual. Agora nós temos uma pergunta aqui. Qual a essência de Bhakti Yoga? Tá? Primeiro de tudo, nós temos que entender que Bhakti é um processo de devoção e existe Bhakti puro e contaminado. Entende? Srila Rupa Goswami, logo no começo do seu Bhakti Rasamrita Sindhu, ele nos dá um verso, né, que fala a definição de Bhakti puro, não tem qual a definição, que seria a essência de Bhakti puro. Eles falam Anyabilatita Shunyam Jnana Karma Dhyanavritam Anukulena Krishnanu Shilanam Bhaktirutama. Entende? Ao desenvolver Bhakti, que é chamado Uttama Bhakti, o Bhakti de primeira classe, o Bhakti mais elevado, temos que estar livre de todos os desejos materiais. Anyabilashita Shunyam, tá? De conhecimento e desprovido também e esse Bhakti não pode estar misturado com Jnana ou Karma, conhecimento. Por quê? Jnana objetiva moksha. Então, a pessoa que executa Bhakti para se libertar, Bhakti é um processo muito eficaz. Entende? É dito que
que cada atividade na vida espiritual tem uma meta. Por exemplo, uma pessoa que tem como meta boga, desfrutar no paraíso, ela executa karma kanda, rituais védicos de adoração ao semideus, ela paga os impostos para poder entrar no reino celestiais, que é administrado pelos semideuses. Então, portanto, karma kanda, as atividades piedosas dadas nas escrituras, elas almejam bogo, prazer, neste mundo ou no paraíso. Agora, Jnana, o autoconhecimento, ele tem como meta moksha. Como o próprio Jesus fala, conhecei-vos a verdade e ela vos libertará. Esse é um exemplo do cristianismo, desse conhecimento, como que Jnana leva a moksha. Tá? E a meta natural do yoga, na meditação, é siddhi, alcançar a perfeição, não? Que é o estado de samadhi, você adquirir as qualidades do objeto daquilo que você medita. Então isso chama siddhi, perfeição. E o objeto natural de bhakti é prema, amor puro por Krishna. Então, mas é dito que bhakti é tão eficiente que você pode conseguir boga por bhakti. Então, uma pessoa que usa bhakti pedindo as coisas materiais a Krishna, Krishna vai dar. Ou a pessoa pode usar bhakti para alcançar moksha. Com bhakti você adora Krishna para se purificar. Mas como você medita que você é Krishna, você alcança mukti, funde-se em Krishna. Ou você pode usar bhakti para alcançar samadhi, siddhi. Por isso é dito que Patanjali, do seu Yoga Sutra, fala que o processo para alcançar samadhi, yoga, é os angas, yama, niyama, mas se você se rende num dos niyamas, que é Ishvara, se rende a Deus, que é Bhakti, você alcança diretamente Bhakti. Então, portanto, Bhakti pode ser utilizado para alcançar um siddhi, entende? A perfeição. Mas Bhakti puro é o único que dá prema. Então, portanto, a essência de Bhakti é amor por Deus. Porque Bhakti é a personificação de Bhakti é Srimati Radharani. A energia de serviço, de amor a Deus, personificada é Srimati Radharani. Então, portanto, Srimati Radharani, que é o arquétipo do devoto de Krishna, é a essência de Bhakti. A essência de Bhakti é servir a Krishna sem desejos estranhos, como karma, ou jnana, ou yoga. Essa é a essência. E esta essência, mesmo uma parcela dela, dá os outros frutos. Então, por isso está dito que o serviço devocional, ele deve, como está dito que o serviço devocional, ele pode ser feito, mesmo você desejando outras coisas. Akama sarvakamova moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Então, uma pessoa que é muito inteligente, que é o udaradi, uma pessoa que realmente sacou a coisa, não? Uma pessoa que é o udaradi, ela entende, se a pessoa inteligência, esteja ela cheia de desejos, a cama, ou melhor, sarvakama, esteja ela desprovida de desejos, a cama, esteja ela desejando se libertar desse mundo material, que é a meta de Jnana, né? Moksha kama, entende? Não importa, por todos os meios, Tivrena, ela deve se ocupar no serviço à Suprema Personalidade de Deus. Por quê? Mesmo que ela não seja pura, ela não está tocando na essência de Bhakti, ela está no lado externo de Bhakti, buscando as coisas que Bhakti oferece, porque Bhakti tem relação com Krishna, ela se purifica. E um dia ela vai poder abandonar tirar da sua agenda esses interesses de moksha, boga, ou perfeições místicas que esses outros processos podem dar. Tá? Então acho que isso dá para explicar mais ou menos sobre qual a essência de Bhakti para o Prabhu Marcelo Magalhães. Tá?
Então, Mataji Sudarang fala, esse contágio pode acontecer nos dias de hoje de forma virtual e ter resultado do presencial? Certamente. Tá? A verdadeira associação, existem duas maneiras de se associar. Vani ou Vapo. Vapo é a associação física. E Vani é as instruções. Então, as instruções obtidas na internet, no telefone, num livro ou pessoalmente é a mesma. Você se associar com aquela instrução, colocar aquela instrução, entende? Para aquela pessoa, entende? Isto é a verdadeira associação. Viver Vani, como está dito. Bhaktivinoda Thakur, ele tem uma citação no seu Samadhi que fala assim: pensa mal quem pensa que um Vaishnava morre. Porque o Vaishnava jamais morre, ele continua a viver na sua mensagem. E o seguidor vive com ele. Então, na verdade, a mensagem da consciência de Krishna, o ensinamento da consciência de Krishna, mesmo virtualmente, para quem colocou aquela mensagem no seu coração e vive de acordo com ele, ela pode ter o resultado do presencial também. Claro, o presencial é muito mais forte, tem a Shakti, tem algo que atrai, mas não importa, porque a força é a mensagem. De que adianta você ter uma associação física com devotos, mas você não se inspirar no que eles estão ensinando, não viver o seu ensinamento. Então, viver o ensinamento obtido na associação é mais importante do que ficar ali massageando o corpo do devoto puro. Isso não vai trazer o benefício a você, porque a associação verdadeira é Vani, é a mensagem. Tá? Então, portanto, dessa forma, se você não pode, o conhecimento vindo de uma forma virtual não poder nos purificar, também ler um livro também não pode nos purificar, porque você lê um livro, ouvir a aula gravada, entende? Também é tão distante, você não está tocando o corpo, você não está chegando diretamente, tá? Tá certo? Então acho que já respondeu a pergunta. Obrigado, Haridarshan Prabhu, por ter ajudado a Mataji Adilila, tá? Haribol, com o e-mail ela pode conseguir o telefone com eles lá. Tá? Então, acho que é isso. Obrigado pela participação de todos vocês que fizeram as perguntas, ou que estão assistindo as aulas regularmente. Então, todos os glórias, Shila Prabhupada, até outra oportunidade. Hare Krishna.